Pronto. Primeiro, a gente vai dar continuidade aos nossos estudos sobre verbos. Porque, como a gente tem no meio uma quebra de ortografia, eu decidi não falar de ortografia agora e dar continuidade a verbo. Tia, e a correção das atividades de casa? Eu vou gravar as aulas só de correção. Por que que eu não vou corrigir na sala durante a aula online? Porque vocês lembram que a gente teve 3 feriados dias de segunda-feira, não lembram? E aí, esses feriados na segunda, eles tiraram muitas aulas nossas. Então, para adiantar, para organizar o cronograma e para que a gente possa fazer as coisas direitinho, eu optei por fazer dessa forma. Claro que com o posicionamento também da coordenação. Eu vou continuar as aulas de explicações, a explicação mesmo do conteúdo vai ser online, e as correções eu vou gravar as aulas e colocar os links na agenda de vocês, mas vocês não deixem de assistir para fazer a correção da atividade, tá certo? Tudo bem? Todos estão me ouvindo? Aí, outra informação que eu queria passar para vocês. Anthony, meu bem, ainda não conectou o áudio. Anthony, bom dia, meu amor. Bom dia. Tudo bem? Tudo. Você ouviu o que a tia falou sobre as aulas? Não. Ligue sua câmera, meu amor, para a tia ver você. Vou ligar. Pronto. A tia tá vendo o teto. Agora a tia tá vendo o Anthony. Ó, deixa eu falar, Anthony, sobre as nossas aulas. Nós vamos dar continuidade agora sobre verbo, falar sobre verbo, né? A gente estava falando sobre tempo, pessoa, e agora a gente vai falar sobre flexão e concordância. As atividades, você está me ouvindo, Anthony? Sim. As atividades que foram para casa, todas as atividades que precisam ser corrigidas, eu vou gravar a aula de correção, tá? Ela não vai ser corrigida durante a aula, porque nós estamos um pouquinho atrasados por conta dos feriados. Nós tivemos 9 aulas de falta. Ó, a mãe da Maria Júlia, você está me ouvindo também, mãe? Não, é porque o computador tá preto, escureceu. Ah, mas você consegue me ouvir, mãe? Tá me ouvindo? Estou ouvindo você. Ah, eu vou ter que reiniciar o computador aqui. Ah, tá certo. Então, meus amores, as aulas de correção de atividade, elas serão gravadas, tá? As explicações dos conteúdos eu vou dar agora nas aulas online, mas as correções serão gravadas, tudo bem? Ótimo. Pronto, estão cientes disso. Se a mãe de você... Antônio, tu fala assim, mãe, fala com a tia Bárbara no WhatsApp dela, porque ela perdeu todos os contatos e eu quero gravar novamente, tá bom? Tá, Pronto. Se mandar no WhatsApp, acho que minha mãe tem o seu. Eu tinha o contato da sua mãe também, Arthur, mas o meu celular eu precisei resetar e eu fiquei sem contato de ninguém. Eu queria gravar novamente, tá bom? Vamos lá, aula de hoje. Vamos dar continuidade a verbos. Aqui eu vou pedir a ajuda de vocês, porque eu coloquei a página que tem no livro para mim. Mas vocês procurem no livro de vocês só depois. Vamos logo ver aqui o que eu coloquei no slide. Aí depois eu mostro qual é a página para ver se vocês conseguem encontrar e me dizer, tá bom? Nós vamos estudar hoje, quero a atenção de todos, flexão e concordância. Essas palavras, flexão e concordância, o que é que vocês acham que ela significa? Flexionar e concordar. O que é que ela pode significar? O que é que vocês podem fazer com o verbo quando a gente for falar assim, olha, o verbo precisa flexionar ou o verbo precisa concordar. Quando é que vocês concordam com uma pessoa? É quando você não aceita a posição, não se adequa,
Ou é quando você se adequa, se organiza para funcionar junto com a pessoa? Quando funciona. Quando funciona, quando se adequa, quando se ajusta. Como é que isso vai funcionar? Toda vez que a gente falou de flexão de gênero, flexão de número, vocês lembram, né? Flexionar é se ajustar. Por exemplo, quando eu falo assim, ó, precisa se ajustar em relação ao substantivo. O adjetivo precisa estar ajustado com o substantivo. Se eu tenho um substantivo feminino no singular, o adjetivo precisa também ser feminino e singular. Se eu digo menina, como é que fica o adjetivo bonito para se ajustar com menina? Menina bonita. Menina bonita, singular no feminino para se ajustar a esse substantivo. A mesma coisa vai acontecer com o verbo. Nesse caso, o verbo não tem a flexão masculino ou feminino, mas ele tem a flexão de pessoa e de número. Como, tia? Quem são as pessoas que fazem parte da fala, do discurso? Lembrem, quando a gente falar de pessoas, da fala ou do discurso, a gente está falando dos pronomes. Lembram disso? Bom dia, Raimundo Neto. Bom dia. Tudo bem? Tudo. Raimundo Neto, Caleb está entrando. Então, vamos lá. Ó. Quando a gente for falar da flexão em relação à pessoa da fala, deixem as câmeras ligadas. Ou a internet caiu. Tá todo mundo... Isso. Tá de cabeça para baixo, João Pedro. Quando a gente for falar das pessoas do discurso, são aqueles pronomes do caso reto que vão determinar quem está falando, com quem está falando, sobre o que está falando. Para flexionar e se ajustar em relação ao número, eu vou estar falando de singular e plural. Vamos começar aqui a ver a nossa aulinha de hoje. Olha aqui, ó. Olhem para o slide, vejam essa informação que tem logo aqui no slide. Concordância verbal. O que é que está escrito logo abaixo do livro? Em número e pessoa gramatical. A concordância verbal, em número e pessoa gramatical, se dá entre o verbo e o sujeito. Tia, e quem é o sujeito? Quem é o sujeito da fala? Quando a gente estiver estudando função sintática, análise sintática, a gente vai perceber que as orações, elas são formadas de estruturas maiores. Essas estruturas, a principal delas, a gente vai chamar de termos essenciais. Sujeito e predicado. Quem é o sujeito? É sobre quem se fala. Quem é o predicado? Aquilo que se fala sobre o sujeito. Para a gente ter uma oração, atenção, para a gente ter uma oração, a gente precisa obrigatoriamente ter um verbo dentro da oração. Se eu não tiver verbo, eu tenho uma frase. Frase é todo enunciado dotado de sentido completo. Mesmo que seja curtinha a frase, com uma só palavra. Por exemplo, silêncio. Quando eu digo silêncio, é uma frase, porque vocês conseguem entender o que eu quero quando eu peço silêncio? De novo, o Arthur concordou. Vocês concordam? Que quando eu peço silêncio, eu digo só uma palavra. Eu digo assim, ó, silêncio. Vocês sabem o que é que eu estou pedindo? Sim ou não? Bora, meus amores, acordar e participar. Vamos lá. A tia falava isso toda hora. Deixa eu abrir aqui e ver como é que vocês estão. A tia falava isso toda hora. Né? Caleb, a câmera. Bom dia. Então, vamos lá.
Para que eu tenha uma oração, eu preciso ter um verbo. Tinha qual a página? Ainda estamos nos slides, tá bom? A gente vai primeiro trabalhar com os slides para eu explicar o conteúdo bem bonitinho para vocês. Depois a gente vai para as páginas do livro, tá bom? Então, vamos lá, ó. Para que nós tenhamos uma oração, para que exista uma oração, ela precisa ter um verbo. Esse verbo precisa concordar em número e pessoa com o sujeito. Quem é o sujeito? A pessoa sobre quem eu estou falando, ou aquilo que se fala sobre a ação. Vamos prestar atenção aqui, ó. Concordância de algumas palavras. Por que eu coloquei de algumas palavras? Porque também tem a concordância que eu preciso ter com os artigos, substantivos e adjetivos. Como, tia? Deixa eu colocar aqui um exemplo para vocês. Essa concordância de algumas palavras significa isso daqui, ó. O artigo vai concordar com o substantivo, que vai concordar também com o adjetivo. E depois a gente pensa na questão do verbo que vai concordar em número e pessoa. Como é que isso aqui funciona? Ó, se eu tenho a bola nova, carro novo, as bolas novas, os carros novos. O que é que vocês percebem aqui nessas 4 frases, nessas 4 orações aqui, os exemplos que eu coloquei? E uma no plural e outra no singular. Uma está no singular, a outra está no plural. Em relação ao substantivo, substantivo bola, é masculino ou é feminino? Feminino. Feminino. Então, o artigo, ó, o artigo que vai acompanhar esse substantivo feminino também está aqui, ó, no feminino, que é uma palavra determinante. E nova, que é o adjetivo que se refere à bola, que está no feminino, também precisa concordar com ele e está no feminino. O carro. Carro é masculino ou é feminino? Masculino. Masculino. O artigo, que é o ozinho aqui, ó, também precisa estar no masculino para definir esse substantivo. E o adjetivo que qualifica o substantivo? Vai estar no feminino ou no masculino? Masculino. No masculino, para poder se ajustar, se adequar. E aí a gente tem aqui, ó, a relação de concordância em gênero e em número. Gênero, masculino e feminino, número, singular e plural. Aí aqui, ó, as bolas novas. As bolas novas. Porque bolas está no singular ou no plural? Plural. Está no plural. E o artigo precisa também estar, olha aqui, ó, no plural, porque ele é determinante. E novas também está no plural, porque a referência é bolas, e bolas está no plural. Carros. Singular ou plural? Plural. Plural. O artigo também vai se adequar para se ajustar ao substantivo que está no plural, que é masculino, e o adjetivo também precisa estar no plural e no masculino para se ajustar com o substantivo. Tudo bem até aqui? Tudo. Arthur, Raimundo Neto, deixa eu ver quem mais está aqui. Anthony, Caleb, João Pedro, Maria Júlia. Tudo bem, Maria Júlia? Beleza.
Você pode repetir tudo de novo? Eu não escutei nada. As palavras, Maria Júlia, concordância, quando a gente está falando de concordância, o substantivo, ele é uma palavra muito importante no predicado, no sujeito, que é a primeira parte da oração. Sobre quem eu falo. Pronto, vamos fazer aqui a análise junto com a Maria Júlia, e aí eu vou mostrar uma coisinha para vocês. Quando eu disse a vocês, atenção, todos vocês para mim agora, Caleb, liga a câmera. Vamos lá. Quando eu falei para vocês, e a atenção de todos, deixa eu ver aqui como é que vocês estão. Raimundo Neto, a câmera está desligada. Pronto. Quando eu falei para vocês, eu estou sentindo falta do João Guilherme. Ele está assistindo as aulas? Ele não quer mais Faz 3 semanas que ele não assiste. Pois é, porque semana passada ele já não assistiu. Tia, é porque minha mãe falou que ele não quer mais assistir. Oh, meu Deus, e por quê? Tá chegando já no finalzinho do ano. Só que ele vai mudar de colégio. O quê? Não tô dizendo aqui, será que ele vai mudar de colégio? Não sei. Então, vou até falar com a Adriana para saber se ela tem alguma informação sobre, porque eu percebi que na aula passada ele não estava. Eu achei que fosse alguma coisa pontual. Por isso que eu não comentei, mas aí hoje também ele não está e tudo bem. Vou entrar em contato com a coordenação. Vamos lá, meus amores. Quando eu falei para vocês que as orações são divididas em estruturas maiores, quais são essas estruturas? Sujeito e predicado. E como a gente está estudando a concordância do verbo, o verbo está sempre no predicado. Como é isso, tia? Aqui, ó. Nessas oraçõezinhas pequenininhas que a tia colocou, deixa só eu botar aqui outra palavrinha no meio para vocês entenderem o que a tia está falando. Espera aí. Aqui. A bola é nova. O carro é novo. Como é que fica a bola? Aqui, ó, as bolas. Para colocar o verbo aí no meio, eu coloco assim, ó, as bolas é novas ou as bolas são novas? As bolas são novas. Perfeito. E como é que fica com os carros? São também. São novas. Ótimo. Vamos lá. Então tá aqui, ó. Toda vez que eu for falar para vocês ou que vocês escutarem a relação de sujeito e predicado, a gente precisa observar o seguinte. Primeiro, toda oração precisa de um verbo. Primeiro, toda oração precisa de um verbo. Vamos para esses exemplos que eu coloquei aqui. Onde está o verbo dessas orações? Onde está o verbo dessas orações? Das 4 orações que eu coloquei como exemplo. A gente sabe que na primeira, ó, a bola é nova. A é artigo. Bola é o quê? Substantivo. Substantivo. Nova é o quê? O adjetivo? Adjetivo, né? Nova ou velha é um adjetivo, é uma qualificação lá referente ao substantivo. O que é que sobra dessa frase para ser o verbo? Ué. Nesse caso, é o verbo, ó, que que na verdade é o verbo ser. Quer dizer que a bola é nova, ó, ela é nova, ser nova. Então, aqui, ó, o verbo é. O carro é novo. Qual é o verbo? As bolas são novas. Qual é o verbo? São. Os carros são novos. São. Todos vocês precisam participar para eu saber que vocês estão entendendo. Então, se eu digo a vocês que o verbo está no predicado, ó, isso daqui, ó, a partir do verbo, de todas elas, é o predicado da oração. Belezinha aqui.
Tia, o verbo precisa concordar com quem? Com o sujeito. Sujeito é o referente à pessoa sobre o que eu estou falando. Sobre quem ou o quê. Ó, tá no singular para poder concordar com o sujeito que é bola e carro. São está no plural para poder concordar com bolas, que também está no plural. Aqui, ó, são está no plural para concordar com carros, que também está no plural. Entendidos? Sim. Maria Júlia, João Pedro, Caleb, Raimundo Neto. O verbo, ó, atenção, o verbo precisa concordar com o sujeito. O sujeito é o nosso referente. Vocês perceberam que quando ele estava no singular, o verbo ficou no singular. Quando ele estava no plural, o verbo ficou como? No singular ou no plural? No plural. No plural, porque eles precisam concordar. Vamos aqui para mais alguns exemplos. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Olha aqui como funciona. Estão vendo o exemplo? Qual é o primeiro exemplo? Mariana estudou. Mariana estudou. O verbo está no singular ou está no plural? Plural. Estudou. Singular. Ó, tá no singular. Mariana, são quantas pessoas? Uma só pessoa, singular ou plural? Singular. Então, o verbo vai estar no singular para concordar com o sujeito, que é Mariana. Olha aqui o que está escrito abaixo, ó. O verbo permaneceu no singular porque o substantivo próprio... Qual é o substantivo próprio? Mariana. Mariana. Porque o substantivo próprio é representado por uma pessoa. No caso, a Mariana. E a Mariana eu posso substituir por qual pronome? Ela. Eu posso dizer como? Estudou. Ela estudou. Bora lá acompanhar. Bora lá acompanhar. Vocês estão entendendo pelos exemplos? Sim. O verbo vai concordar em número e pessoa com o sujeito, que é o meu referente. Olha o segundo exemplo aqui, ó. Os garotos jogaram futebol. Olha aqui, ó, a frase completa. Primeiro, aqui é o quê? Artigo. É artigo. Perfeito, aqui é um artigo. Vou botar um azinho aqui, ó. Carregador e botou em outro lugar. Aqui, ó, é o quê? Garotos. Garotos é o quê? Garotos é plural, tia. Garotos é plural. Ele está no plural, mas ele pertence a que classe gramatical? Substantivo. Substantivo. E ele está no plural, como a Maria Júlia falou. Muito bem. Jogaram é o quê? É o verbo, não é? Jogar. Está no singular ou no plural? Está no singular ou no plural? Singular. Plural, porque ele vai concordar com garotos, que também está no plural. Olha a explicaçãozinha aqui, ó. O verbo foi flexionado, que no caso é jogaram, ou seja, ao invés de ficar no singular, foi expresso no plural, uma vez que o substantivo também estava no plural. No caso, qual é o substantivo? Garotos. Garotos e eles. Garotos, que pode ser substituído por qual pessoa? Qual pronome pessoal? Eles. Tudo bem, meus amores? Joinha até aqui?
Ótimo. Deixa a tia colocar aqui o próximo para a gente ver se realmente estão entendendo. E aí eu fiz aqui os slides tudo coloridinho para mostrar para vocês, para não terem dúvidas. Oi, meu amor. Já nós vamos. Maria Júlia, eu não estou entendendo o que você está falando. A voz está muito arrastada e está baixa. Olha, vamos poder escrever texto. Não entendi, não, Maria Júlia. Tem um áudio, tem um som de TV ligado e eu não estou ouvindo o que você está falando. E tia, a Maria Júlia perguntou que hora é que nós vamos fazer texto. Que texto? Você trabalha com texto? Texto não, Vamos aqui, ó. adjetivo. Que adjetivo, meu amor? A gente está estudando concordância verbal. Vamos aqui, ó. Garota bela, cães espertos. Qual é a diferença aqui de um para o outro? Ó, garota bela, cães espertos. Garota, está no singular ou plural? Singular. Garota está no singular. E está no masculino ou feminino? Feminino. Feminino. Então, bela, que é o adjetivo, precisa concordar com o substantivo garota. E ela vai estar no masculino ou feminino? Não. Feminino. Peraí. Deixa eu ver aqui como é que tá a câmera de vocês. Deixa eu falar uma coisinha para vocês aqui, ó. Caleb, não desligue mais a sua câmera. Deixe ela ligada. Eu preciso que vocês estejam atentos a esse conteúdo. É um conteúdo novo. Ele tem um pouquinho... Não é que ele seja difícil, mas como ele vai aumentando o nível de conhecimento, eu preciso da atenção de vocês. Se vocês não estão atentos, se vocês estão sonolentos, eu sei, ó, 7 horas da manhã, dormir um pouquinho tarde, está um pouquinho cansado, eu entendo. Mas vocês precisam realmente estar atentos, meus amores, porque é assunto novo. Para vocês é assunto novo. Então, aliás, tudo que a gente vai aprendendo é um pouquinho mais que vocês vão aprendendo também, que eu vou mostrando aqui para vocês. Mas aqui, eu estou pedindo assim, ó, o tempo todo, atenção, câmeras ligadas. Por que, tia, a câmera ligada? Eu preciso ver o que vocês estão fazendo. Porque, às vezes, vocês não estão com a câmera ligada e vocês estão vendo um celular, ou estão distraídos, ou estão vendo outra coisa que não tem nada a ver com a aula. Eu preciso que vocês deixem as câmeras ligadas para eu monitorar o que vocês estão fazendo, para eu perceber se vocês realmente estão participando, aprendendo o conteúdo, certo? Então, vamos lá. Garota, vocês já disseram que está no singular e no feminino. Bela, que é o adjetivo, precisa concordar com o substantivo, que no caso é garota, e está no singular e é no feminino. Então, garota, bela. Eu quero a explicação, Arthur, de cães espertos. Por que está tudo no plural? São mais de um. Porque são mais de um. Se está no singular, eu preciso que tudo funcione no plural. Cães está no plural. Espertos, que é o adjetivo, precisa estar de acordo com o substantivo cães. No caso, cães, masculino ou feminino? Masculino. Espertos também precisa estar no masculino para concordar com o gênero de cães. Tudo bem? Tudo bem. Ótimo. Então, aqui, ó. Nas duas frases, temos 2 adjetivos. Quais são os adjetivos das duas frases? Bela e espertos. Bela, na primeira frase, espertos na segunda. Onde cada um concordou com o substantivo que o acompanha. Na primeira, que é garota bela, permaneceu no singular porque garota foi expressa no singular. Na segunda, por se tratar de muitos cães reunidos, eles só poderiam ser espertos.
indo para o plural. Tudo bem até aqui? Arthur, Maria Júlia, Caleb. Aí tá aqui, ó. A concordância tanto pode ser feita com o verbo quanto com o nome. Aí agora a gente vai adentrar. Vocês vão colocar, ó, essa explicaçãozinha aqui. Espera aí. Aqui, ó. Coloquem a data de hoje no caderno de vocês rapidinho. Qual é a data de hoje? Data de hoje, 16/11/2020. Qual o assunto? Flexão e concordância. Vocês vão colocar isso daqui, ó. Flexão e concordância. Maria Júlia não foi para onde? E eu vou escrever, tia. Ó, flexão e concordância. É o título da aula de hoje. Botei. Aqui, ó. Isso que tá aqui, ó. A concordância verbal é a concordância entre número e pessoa gramatical que se dá entre o verbo e o sujeito. Escreveram? Ele tinha para escrever o nome azul e o preto, né? Não, só a parte daqui de baixo, ó. Só esse daqui, ó. Porque você já colocou o título antes. Só esse aqui, ó. Assim. Que dia é hoje, tia? Oi? Que dia é hoje? 16/11/2020. 16. Do 11/2020. Aí eu vou ter que botar a concordância verbal. Novembro já. Flexão e concordância. Novembro, já está acabando. Flexão e concordância. Pronto, terminaram? Posso passar? Não. Rapidinho, só 2, 3 linhas no máximo também, dependendo da letra de vocês.
Pronto, eu acabei. Pronto. Pronto, Maria Júlia? Já são 7h40. Falta 1 minuto e 40, 1 minuto e pouquinho segundos para acabar. Pronto, Maria Júlia? Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Vocês vão colocar esses exemplos aqui, ó. Os dois. Mariana estudou. E colocar o que. Primeiro vocês colocam esse daqui, ó. Vamos colocar na ordem para vocês não se perderem. Primeiro vocês vão colocar esse exemplo e embaixo a explicação do exemplo, certo? Depois vocês vão colocar esse exemplo e a explicação logo abaixo. Aí, Maria Júlia, você tem que agilizar a mãozinha para não perder tempo. Vai acabar a aula, mas assim que a gente voltar, eu volto com essa telinha para vocês escreverem. Tá escrevendo, João Pedro? Caleb? Essa coisa não estava aparecendo.